Pela primeira vez na história, um país sede foi derrotado no jogo de abertura de uma Copa do Mundo. O Catar perdeu para o Equador pelo placar de 2-0. E convenhamos, isso não foi uma surpresa. O que vimos em campo foi um amplo domínio dos sul-americanos. E o craque da partida foi o capitão experiente Ener Valencia. Ele fez logo 2 gols no primeiro tempo, antes de ser substituído no segundo. Na verdade, ele fez 3. Mas um foi anulado pelo VAR por causa de um jogador que estava em posição irregular. Mas aos 15 minutos ele fez de pênalti o primeiro gol dessa Copa do Mundo 2022. E aos 30 ele também fez o segundo, o gol da vitória dos equatorianos, que agora vão enfrentar a Holanda na sexta-feira, enquanto que os anfitriões terão pela frente o Senegal no mesmo dia. Tecnicamente falando, esse Senegal e Holanda foi o melhor jogo do dia, embora não tenha sido emocionante. As duas seleções foram bem cautelosas a maior parte do tempo, e as poucas vezes em que se arriscaram criaram boas chances. Destaque para o goleiro holandês Noppet, que nunca tinha sido titular com a camisa da Laranja Mecânica e estreou logo em uma partida de Copa do Mundo. Por outro lado, o goleiro senegalês Mendy foi muito mal. Gakpo foi o autor do primeiro gol holandês que abriu caminho para essa vitória. E Klaassen fechou a tampa do caixão. Placar final 2-0. Na sexta-feira, a Holanda pega o Equador e o Senegal já tem jogo decisivo contra o Catar em Doha. A Inglaterra começou com tudo nessa Copa do Mundo. Enfiou logo 6 gols no Irã e não deu a mínima chance para a zebra. Eu confesso que esperava mais dessa seleção iraniana, especialmente nesse primeiro jogo. Mas o que eu vi foi um jogo-treino de luxo da seleção inglesa. E o destaque foi o Saka, autor de 2 gols. Um no primeiro tempo e outro no segundo. Além dele, o Bellingham, o Sterling, o Rashford e até o Grealish balançaram as redes. Enquanto que o Taremi foi autor dos 2 gols do Irã. Um deles tirou desse Inglaterra 6, Irã 2, o título de maior goleada na história do English Team na Copa do Mundo. A maior continua sendo aquele 6-1 no Panamá em 2018. Agora os ingleses terão pela frente os Estados Unidos, enquanto os iranianos terão que bater em Gales. Os 2 jogos na próxima sexta-feira, dia 25. Terminou tudo igual na partida entre Estados Unidos e Gales. O jogo foi bem movimentado e disputado, como já era previsto. As duas seleções encararam o duelo de hoje como aquele que pode definir uma classificação para a fase seguinte. Agora, com esse empate em 1-1, tanto galeses quanto norte-americanos terão que jogar bem contra os outros adversários do grupo, especialmente contra a Inglaterra, que será a próxima adversária dos Estados Unidos na sexta-feira. Já Gales vai ter que partir para cima do Irã e tentar uma vitória elástica. O saldo de gols passa a ser primordial nessas próximas rodadas. E essa partida também acontece na sexta-feira. Os gols do jogo foram marcados por UEA para os americanos no primeiro tempo e no segundo, o ídolo Bale de pênalti deixou tudo igual. O empate foi um resultado muito justo. Pintou a primeira zebra dessa Copa no Catar. 32 anos depois, a Argentina voltou a perder uma estreia do Mundial. A seleção de Messi foi vítima da esforçada Arábia Saudita. Com essa derrota totalmente inesperada, os hermanos se complicaram de vez. Agora terão que derrotar o México e a Polônia nas próximas rodadas. Adversários que são bem melhores do que o de hoje. Por outro lado, é importante elogiar a garra dos sauditas, que apesar de saírem atrás no placar por causa do gol de pênalti do Messi, eles viraram com gols de Al-Sheri e do camisa 10 Al-Dawsari e conseguiram sua 4ª vitória na história dessa competição. Sem dúvida, essa foi a mais importante de todas. Agora, a Arábia Saudita enfrenta a Polônia e a Argentina tem pela frente o México. Os 2 jogos serão nesse próximo sábado, dia 26. Tudo igual no duelo entre mexicanos e poloneses pelo grupo B. E olha que oportunidades de balançar as redes não faltaram, principalmente do lado dos poloneses, que ainda tiveram pênalti a favor. O craque Robert Lewandowski cobrou, mas parou no paredão chamado Ochoa.
Aquele mesmo que fica sumido e resolve aparecer de 4 em 4 anos. Mas tudo terminou em 0-0. E como não houve vencedor nessa partida, a liderança do grupo ficou nas mãos da Arábia Saudita, que venceu a Argentina na maior zebra da Copa até agora. Para esse cenário mudar, as duas seleções precisam vencer na próxima rodada. O México tem pela frente a Argentina e a Polônia vai encarar a Arábia Saudita. Os dois jogos acontecem nesse sábado, dia 26. E quem sabe até lá os atacantes conseguem calibrar bem os pés. Tida como a principal candidata surpresa dessa Copa do Mundo, a Dinamarca vacilou na estreia e ficou só no 0-0 com a Tunísia. Esse resultado foi péssimo para as pretensões dinamarquesas. Agora terão que vencer a França no próximo sábado se ainda quiser chegar longe na competição. Para os tunisianos, esse resultado foi uma maravilha. Terão pela frente a fraca Austrália nesse sábado. E se conseguirem a vitória e os franceses baterem nos dinamarqueses, ficarão com a vaga para as oitavas na mão, o que seria a primeira vez deles. E essa foi apenas a segunda vez na história que a Dinamarca estreou sem vitória. E o sonho de reviver a Dinamáquina lá dos anos 80 e 90 teve que ser adiado por enquanto. A França sobrou e goleou a fraca seleção da Austrália na estreia. Mesmo com os cortes de alguns principais jogadores, os franceses continuam tendo um elenco melhor que a maioria das seleções. E convenhamos, a Austrália é candidata forte a ser a pior das 32. Ainda assim, eles foram corajosos e partiram para cima no início. E logo aos 9 minutos, Goldwyn abriu o placar. E eles até que tentaram segurar os Blues e conseguiram isso até os 27 minutos, quando Rabiot marcou e deixou tudo igual. Daí para frente não teve como. E com 2 gols do Giroud e 1 do Mbappé, a França fechou o placar em 4-1. Além de boas atuações de outros jogadores. E com a vitória e o empate entre a Dinamarca e a Tunísia, a França assume a liderança do grupo. Pelo menos até a próxima rodada, que acontece no sábado. E a adversária será a Dinamarca. A Austrália pega a Tunísia e já pode até ser eliminada. A zebra tá solta no Catar. Depois da surpreendente derrota da Argentina para a Arábia Saudita, hoje foi a vez da Alemanha ser vítima do Japão. Isso mesmo, e de virada. A dinâmica do jogo foi praticamente toda ataque contra defesa. Mas esse ataque alemão foi eficiente apenas uma vez. Aos 33 minutos do primeiro tempo, um pênalti a favor, que Gundogan cobrou e abriu o placar. A seleção japonesa demonstrou ser aguerrida e resistiu aos ataques alemães, como se estivesse uma guerra de verdade. Eles não desistiram e foram premiados com gol de empate no segundo tempo. E aos 38 da etapa final, em um contra-ataque, Asano fez o gol da virada, colocando em xeque todo o planejamento alemão, que se resumia em não repetir o vexame da Copa de 2018. Lá na Rússia eles foram derrotados logo na estreia para o México e se complicaram. E assim terão que derrotar a Espanha para continuar sonhando com a classificação. A Espanha aplicou uma goleada absurda logo na estreia. Esse 7-0 em cima da Costa Rica ultrapassou o 6-2 da Inglaterra em cima do Irã. E agora passou a ser a maior com dribles e finalizavam na maior paz e tranquilidade. Uma atuação que fez lembrar aquela Espanha campeã mundial e bicampeã da Euro, com o famoso estilo de jogo tic-tac. O primeiro tempo terminou 3-0 e olha que cabia mais, hein? No segundo, o que já estava difícil para a Costa Rica ficou ainda pior. E mais 4 gols saíram para fechar essa humilhante goleada, que o experiente goleiro e capitão Keylor Navas não vai esquecer nunca mais. Agora a Alemanha que se cuide. Com a derrota para o Japão na estreia, agora terão que derrotar essa seleção espanhola que já começou voando. Outro 0-0 nessa Copa do Mundo no Catar. A Croácia, vice-campeã da última Copa, bem que tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Marrocos, que não ficou só se defendendo não. Apesar do 0-0 no placar, o jogo foi bem movimentado e até animado. Hakimi e Ziyech de um lado se apresentaram para o jogo, Modric e Perisic do outro nem tanto. Os dois principais jogadores croatas estavam apagados nessa estreia e eles fizeram muita falta hoje. Para completar, o técnico Zlatko Dalic estava perdido nas substituições e mandou muito mal. E para continuar sonhando em repetir o feito de 4 anos atrás, os croatas vão precisar melhorar bastante e calibrar bem os pés. O próximo desafio será contra o Canadá, no próximo domingo, dia 27. No mesmo dia, o Marrocos terá que surpreender a favorita Bélgica e assim continuar sonhando em avançar da fase de grupos, algo que eles conseguiram uma única vez, lá na Copa de 1986 no México.
Olha, esse foi um dos melhores jogos até aqui. A Bélgica venceu pelo placar de 1-0 com gol do Batshuayi. Aliás, o que ele gala do goleiro Courtois. Fora as grandes defesas no tempo normal, que já estamos até acostumados a ver no Real Madrid, o cara pegou um pênalti cobrado pelo Alphonso Davies, o melhor jogador canadense. E mesmo com essa chance desperdiçada, a seleção da CONCACAF não baixou a cabeça não. Continuou atacando a Bélgica como se fosse uma seleção qualquer. Aí talvez tenha faltado uma certa experiência em grandes competições. Os atacantes canadenses estavam visivelmente ansiosos. E isso, é claro, atrapalha muito na hora da finalização. Essa trocação foi até o último minuto da partida, o que fez dela a melhor dessa Copa no Catar, pelo menos até agora. Os belgas enfrentam o Marrocos no próximo domingo, já com chance de classificação antecipada. A Suíça jogou mal, mas conseguiu vencer. O mais importante de uma estreia de Copa do Mundo é conseguir os 3 pontos. Quem tropeça no início geralmente se complica. Os suíços levaram isso muito, foi uma marcação frouxa dos europeus, o que facilitou a criação de jogadas perigosas dos africanos. Mas graças à falta de pontaria deles e também de mais uma boa atuação do goleiro Sommer, a Suíça saiu vencedora de campo e agora se prepara para encarar a seleção brasileira na próxima segunda-feira, enquanto que os camaroneses terão que derrotar a Sérvia no mesmo dia para continuar tendo chance de avançar da fase de grupos, o que seria surpreendente demais. Que estreia maravilhosa, hein? Fazia tempo que a seleção não começava tão bem uma Copa do Mundo. E a Sérvia bem que tentou, mas não arrumou nada. É bem verdade que o primeiro tempo foi até bem equilibrado. Mas no segundo a coisa mudou e eles não viram a cor da bola. O cara da partida com certeza foi o Richarlison, marcando os 2 gols da vitória, por 2-0. E um deles é candidato forte a ser escolhido o mais bonito dessa edição. Vini Júnior e Neymar também apareceram bem na estreia. E o que falar da dupla de zaga, hein? Marquinhos e Thiago Silva não deram a mínima chance para o Mitrovic e depois para o Vlahovic, que entrou no segundo tempo. Começar a Copa com uma apresentação dessas é bom para tirar aquela pressão das costas. E o que esperamos agora é que esse bom futebol continue para a próxima rodada, que será contra a Suíça na próxima segunda-feira. E os sérvios terão que vencer bem Camarões no mesmo dia. A estreia do Uruguai na Copa do Mundo foi bem sem graça. Um empate sem gols com a Coreia do Sul pode estragar os planos da Celeste para essa Copa no Catar. Isso porque o adversário da próxima rodada será Portugal e uma derrota aqui pode custar caro. Por aqui muito se falou da não entrada do Arrascaeta no jogo. O técnico Diego Alonso preferiu deixar o craque do Flamengo de fora e a criatividade dele fez falta, hein? As melhores chances do gol foram do Valverde e do Godin. O craque sul-coreano Son tentou até alguma coisa, mas foi em vão. Agora as duas seleções terão que melhorar muito para a próxima rodada. E como falei antes, o Uruguai joga contra Portugal. E a Coreia do Sul terá que passar por Gana. Esses 2 jogos prometem agitar esse grupo H, em que não se repita mais esses 5 gols e recorde histórico movimentaram esse Portugal e Gana de hoje. E todos esses 5 gols saíram no segundo tempo, depois de um primeiro tempo morno. Os portugueses não venciam uma estreia de Copa do Mundo desde a edição de 2006, mas esse tabu foi quebrado de maneira bem dramática, assim como está sendo esse ciclo para a seleção, bem emocionante. E o gol que abriu a contagem foi histórico, depois de um pênalti pra lá de mandrake, cara. 2006, 2010, 2014, 2018 e agora 2022. Uma marca inacreditável. E o melhor, ajudou a garantir os 3 pontos. Além desse gol do CR7, João Félix e Rafael Leão fizeram os outros. Ayew e Boukari descontaram. Placar final, Portugal 3, Gana 2. Jogaço.